Salve, muito boa noite. Puxa a cadeira, fica à vontade. Aqui hoje no Frente a Frente nós vamos aprofundar um pouco aí nessa conversa sobre a pandemia do coronavírus. Nós estamos aqui com o deputado Osmar Terra, está no 6º mandato, uma experiência parlamentar muito grande, médico, mestre em neurologia, foi secretário de saúde, ministro 2 vezes, então tem uma experiência muito boa, científica, técnica, exatamente nesta junção com a atividade política, que é muito complicada e não há mestrado ou doutorado que faça alguém entender de política e muito menos de entender o que vai acontecer e o que passa na cabeça dos políticos. Nós estamos aqui no Frente a Frente levando até você, toda semana, exatamente informações e raciocínios da política que define a sua vida. É isso aí. Deputado Osmar Terra, as políticas públicas, é interessante que eu falei aqui sobre esse encontro da ciência com políticas públicas, decisões, né? As políticas públicas adotadas hoje no Brasil estão, assim, de bom tamanho, estão em bom termo? Tu diz genericamente? Não, sobre a pandemia. Sobre a pandemia estão erradas, porque são os governadores que estão decidindo de forma errada. O presidente tentou fazer um decreto e o Supremo Tribunal Federal amarrou as mãos do presidente, não deixou, disse que não era atribuição dele, que era atribuição dos governadores. E os governadores estão nessa corrente do pânico, pegando carona no medo, né? Até o Carnaval, que foi a maior disseminação do vírus, foi no período do Carnaval, a epidemia explode logo depois do Carnaval, ela não era perigosa, essa epidemia. Os governadores que hoje estão prendendo gente que senta num banco de praça, né, diziam antes que não tinha problema no Carnaval, né? Então, 20 milhões de pessoas, só no eixo Rio-São Paulo, foram 20 milhões de pessoas confraternizando na rua, durante 4 dias. Antes do Carnaval, o Brasil não tinha casos. Sim, mas o vírus já circulava, o vírus circulava desde janeiro. A primeira morte no Brasil, a pesquisa está mostrando que foi em janeiro, né? Pois é, mas não, naquela época, a gente tem que botar as coisas dentro do contexto da época. Sim. A gente não tinha. Ninguém mandou fechar aeroporto, que seria uma decisão do governo federal. Se o vírus não poderia circular aqui dentro, a primeira medida era fechar aeroporto, cancela pacote de todo mundo que tem reserva para Carnaval. Isso não foi feito, nem pelo governo federal, nem pelo governo estaduais. Sim. Ninguém dava atenção direito a essa pandemia. A notícia, nossa, era assim, olha lá, o Carnaval em Veneza foi cancelado. Aí que as pessoas começaram a ficar mais atentas. Mas não existia essa atenção toda sobre o vírus, o que poderia acontecer. O governo federal também não fez a sua parte, então, de fechar os aeroportos e não deixar que os turistas entrassem aqui durante o Carnaval. O Carnaval foi uma manter o Carnaval foi uma decisão dos governos estaduais. Foi mantido, né? O Japão já tinha adiado a Olimpíada. Já tinha feito... Não, em fevereiro não, deputado. O Japão adiou a Olimpíada no final de fevereiro. A Olimpíada foi adiada depois. Foi depois. Foi depois do Carnaval, muito depois do Carnaval. O Japão adiou a Olimpíada, né? Mas, olha, ele adiou a Olimpíada, que é um grande evento e que vai acontecer, que aconteceria numa época que provavelmente a epidemia não estaria mais existindo. Mas precisava treinar antes, as pessoas estavam prejudicadas para treinar, os atletas e tal. Então, a decisão mais crucial foi de manter o Carnaval. Eu me lembro que as grandes emissoras de televisão botaram vários infectologistas e várias pessoas, médicos famosos, dizendo que era uma gripezinha, né? Que não era nada importante. Então, isso pesou. E as pessoas foram para a rua e se contaminaram em grande quantidade. A epidemia explode com maior intensidade no Rio e São Paulo em função do Carnaval. Mas e as políticas? As Olimpíadas foram adiadas no dia 24 de março deste ano, que foi o anúncio. Mas foi adiado. Ou seja, um mês depois e 2 dias depois do Carnaval. O Carnaval foi ali em 20 e poucos de fevereiro. Eu acho que isso não é tão relevante, a data, porque ela adiou um evento de julho. E a epidemia já estava acontecendo em fevereiro, boa parte do mundo, e não se discutiu adiar o Carnaval. Mas o senhor esteve 15 dias antes lá em Wuhan, né? Que é uma grande cidade. Eu estive em outubro, no início de outubro, na primeira quinzena de outubro, em Wuhan, onde foi o epicentro da epidemia. Naquela época, tinha os Jogos Mundiais Militares, não tinha epidemia não se falava em epidemia. Aliás, mas já existia, né? O vírus já devia estar circulando, pelo menos na segunda quinzena de outubro, ele circulou em Wuhan já,
Porque um vírus só se descobre que ele está causando, existe um vírus novo que está causando uma epidemia 2, 3 meses depois que ele já está circulando. Né? Ninguém descobre na hora. Ele já contaminou. Aí você esteve lá. Eu estive lá. Em Wuhan ou Wuhan? Wuhan. Eles dizem Eu chamo Wuhan. Wuhan. É uma enorme cidade, tamanho de São Paulo. De 14 milhões de habitantes. O senhor acredita que a China escondeu informações? Porque há tanta essa acusação aí pelo mundo afora em relação ao comportamento da China nesse episódio? Eu não sei, eu acho que a China, todas as viroses, de uma maneira geral, essas epidemias e pandemias, elas começam em algum lugar do mundo, com mais frequência na Ásia. A gripe asiática, que matou 2 milhões de pessoas, em 57, começou na Ásia. Né? A própria SARS começou na região de Hong Kong, ali, né? Começou também, ela não evoluiu para a pandemia, mas afetou a China, afetou o Japão, afetou a Coreia, né? As epidemias, a gripe Hong Kong, que foi outra pandemia no final da década de 60, começou, o nome disso começou em Hong Kong. Né? Então, por que começa mais lá? Por que tem mais lá? Porque é um convívio muito grande, grandes conglomerados humanos com grandes rebanhos animais. O vírus, para ele ser um vírus novo, ele tem que trocar parte da genética dele entre componentes humanos. Ele, na verdade, ele é uma quimera. Ele faz uma adaptação. Né? Ele é um pedaço humano, um pedaço animal, um pedaço do porco, do morcego, não sei do que é. E aí surge um vírus novo, geneticamente novo. Né? Então, esse surgimento é mais comum num lugar que tem um conglomerado maior de pessoas e leva tempo para descobrir, leva 2, 3 meses. Eu acho que aí fica na conta da demora para descobrir um vírus novo. Acho que não foi Mas eles demoraram para alertar o mundo em relação aos perigos, a velocidade de transmissão desse vírus, que ela é muito alta? Mas eles não sabiam. Isso é uma coisa que só descobre depois que começa a epidemia, que começa a se avaliar como é que a epidemia foi. Ele tem uma base de transmissão de 3, né? De 2,5, 2,6, 3, vamos arredondando 3. Então, uma pessoa contamina 3, contamina 9, contamina 27. Essa foi a diferença, inclusive, em relação ao H1N1. O H1N1, para mim, ele é mais letal quando pega a pessoa, né? Ele é mais destrutivo, mas ele se propaga na base 2. Então, era 1, contaminava 2, 4, 8. O H1N1 é mais mortal. E menos veloz. E menos veloz. No contágio. Né? Deputado, eu perguntei ao senhor sobre políticas públicas. O senhor tem uma grande experiência aqui na esplanada dos ministérios, como ministro. Eu sinto falta de uma liderança nacional, de coordenação. Acho, por exemplo, que as compras, em vez de distribuir esses 60 bilhões, o governo teria que centralizar ali as compras e enfim, assistência aos estados e municípios, ver onde a situação está indo melhor. Eu sinto falta disso no Ministério da Saúde. É que o sistema de saúde ele é muito centralizado. Né? As decisões, descentralizado. Ele é um sistema basicamente municipalizado. Municipalizado. O governo repassa dinheiro pelo fundo. O Fundo Nacional de Saúde repassa o fundo estadual para o fundo municipal. Né? Então, é um dinheiro repassado direto e a administração é feita. Isso também facilita muita coisa, mas abre a porta para desvios também. Entendeu? Igual tivemos agora essa operação aí no Rio de Janeiro, Pará. Mas não está fazendo falta uma centralização na distribuição de respiradores, de remédios? Isso pode acontecer, o governo pode pactuar isso. Né? Existe uma reunião periódica dos representantes dos estados, municípios e governo federal que decide o que cada um vai fazer. Né? Até em relação à epidemia, decide o que cada um vai fazer. Então, isso é uma decisão colegiada, né? Que se toma e pode ser... Eu me lembro que no H1N1 teve distribuição de respiradores federais. Agora, centralizar tudo no Ministério da Saúde não é problema? Eu estou insistindo nessa pergunta pelo seguinte, dá a impressão que o único papel do Ministério da Saúde é divulgar o número de mortos. Não, e distribuir o dinheiro, né? Mas mandou o dinheiro com base em arrecadação. Mas o próprio Ministério não comprou respiradores, né? Não ajudou na instalação de UTIs, enviou UTIs para os estados. Uma parte foi isso, outra parte foi local. É dessa pactuação que surge, né, entre estados, municípios e governo, que cada um vai fazer. O governo mandou, eu sei que, por exemplo, agora no Amapá está para inaugurar um hospital novo, com UTI, com tudo, e que os respiradores foram levados pelo ministro Pazuello agora, né, foram levados para lá. Então, isso houve no Amazonas, inclusive em Manaus, foram 200 e tantas pessoas para lá.
né? Aí tem a Força Nacional de Saúde, que é a composta... O governo fez essa distribuição fez. de Ele, medicamentos, ele monitora isso, monitora. Né? Agora tu pegou um caso, uma coisa importante. Os números que se dão todo dia assustam as pessoas, mas não são números reais. Né? Porque não estou dizendo que seja mentira, estou dizendo que como se testa pouco... Né? Que não foram mortes ali naquelas 24 horas. Também tem isso. Né? As mortes são acumuladas. Normalmente tem mortes 50 dias atrás, infelizmente aconteceram, né? Que são anunciadas 50 dias depois. Né? Elas são maiores? Se quer ter uma ideia melhor do número real, tem que pegar como é que chama? Os cartórios de registro de óbitos. Né? Isso tem um portal de transparência do registro de óbitos, que eles dão todo dia os óbitos que aconteceram no dia e no dia seguinte eles dão do dia e quando foi registrado, quando aconteceu o óbito e quando foi registrado. E aí é curioso, que aí tu vê uma curva muito interessante, uma curva que o ápice dela é no início de maio, final de abril, início de maio. Depois ali, tende a cair. eu ouvi uma informação ontem que, em relação aos óbitos registrados em cartório, a mudança para dizer se foi Covid, uma vez que o exame é feito depois que a pessoa já morreu, se vier o resultado do exame, cabe ao familiar ir ao cartório e lá trocar a causa da morte, que muitas vezes os familiares não fazem isso, ou seja, então, porque já é uma dor tão grande a perda de um ente querido, que eles não vão lá para trocar a causa da morte dessa pessoa, e que por isso teria aí também uma subnotificação até de mortes em relação ao coronavírus. O senhor acha que é por aí? Pode ter. Então, por que é tão difícil saber se está aumentando, está diminuindo, chegou no pico, não chegou no pico? A gente só vai saber isso um mês depois. Né? A gente olha para trás e vê o pico, né? quando acontece. Né? Então, o melhor registro que tem nesse momento, porque vamos supor, a letalidade, deixa eu explicar uma coisa, porque eu acho que é um dado muito importante esse aqui. A letalidade, que é o número de pessoas que infelizmente morrem, né, no grupo de pessoas que ficam com o vírus, que têm o vírus, não é no total da população. A letalidade hoje, nos países que mais testaram, ela está em torno de 0,05 a 0,2. Né? Isso significa o seguinte, se é 0,05, para cada 2.000 pessoas que estão contaminadas, tem uma morte, uma pessoa que morre. Perfeito. Né? Então, isso significa, se fosse transportar isso para o Brasil, nós teríamos 50 milhões de pessoas já com o vírus. Né? Eu acho difícil que seja... Isso aqui é da Islândia. A Islândia foi o país que mais testou. Né? Aí pega a Alemanha e Coreia, dá 0,2, que é mais ou menos o que o CDC de Atlanta está usando como referência. Isso dá 500 pessoas que pegam o vírus para cada uma que venha a morrer. Né? E a 0,1 é da Alemanha. Não é da Alemanha, é de Singapura. Singapura é 0,1, testou muito também. E, aliás, esse negócio de teste, eu quero dizer o seguinte, se tu tem uma perspectiva de uma epidemia ali na frente, tu pode aumentar a produção de testes no país. Né? O Vietnã saiu de 2 empresas produzindo testes em janeiro, para em meados de fevereiro já tinha 112 empresas produzindo testes no Vietnã. E aqui? Aqui faltou isso. Acho que foi uma coisa que faltou. Comprou, né? E no mercado fechou, foi muito difícil. Mas eles produzem, dá para produzir. Tem universidades que estão produzindo por conta já, os testes. Minas Gerais, né? Tu vai esperar o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo se preocupou muito mais em assustar as pessoas do que produzir teste. Né? A produção deles é... Ministro, de tudo que a gente está falando aqui, aí aponta para o Ministério da Saúde como um ministério do momento que tem que ser muito gestor. Mais gestor, mais infraestrutura, mais logística do que exatamente política pública. Concordo contigo. Né? A estratégia política, o Supremo Tribunal tirou do governo federal. Não devia ter, na minha opinião, não devia ter tirado. Né? A estratégia para o país, nós somos um país com 27 estados. Um governador não manda no outro. Né? Então, se um vai fazer para um lado, outro vai para o outro, cria uma dificuldade enorme. Né? Eles estão procurando combinar o jogo, cara, eles estão agindo de uma maneira igual, né? Muito parecida. Agora, não era muito complicado também deixar tudo na mão do governo federal, uma vez que o presidente da República, no momento em que os governadores, repito, o Brasil não tinha teste, o Brasil não tinha segurança de como o vírus ia se comportar aqui, o Brasil não sabia, enfim, não se tinha, foi aquela loucura.
como vivemos, eu acho que continuamos vivendo até hoje mais ou menos assim. Sem A saber loucura o que não fazer. passou, mas a gente tinha, todo mundo no escuro. O presidente querendo que tudo ficasse funcionando normalmente. O ministro da Saúde, à época, dizendo que tinha que fechar. Ou seja, ali não foi uma solução emergência, deixa os estados tomar conta, depois a gente vê como é que faz. Mas é uma solução, na minha opinião, errada, né? Porque tem que ter uma autoridade sanitária no país, tem que ter alguém que dê a linha. Mas quem dava a linha era o ministro da Saúde e o presidente da República queria ir para outro caminho. Faz o quê? Mas o presidente da República foi eleito para dar a linha, não foi o ministro que foi eleito para dar a linha. Mas quem é eleito é o presidente da República. Mas o presidente da República é eleito para dar a linha sanitária? Sim, ele nomeia o ministro que tenha sintonia com ele. Ele tinha um ministro que estava determinando uma linha e ele não seguia. O ministro Mandetta foi um grande ministro. Eu não tenho reparo a fazer a competência técnica dele. Ele errou na condução da epidemia. Errou feio. Ele assustou as pessoas. Ele, em vez de acalmar, porque a primeira coisa que tem que fazer numa epidemia é acalmar as pessoas. A televisão, uma parte da televisão bota pânico dia e noite. Mas então por que o presidente não demitiu logo na primeira semana e já... Não, mas o outro ministro também queria a quarentena. Aí ele vai e põe o ministro Nelson Tait, que vem também na mesma coisa. Olha, vamos fazer, não sei o quê, vamos ter uma forma mais equilibrada de tratar essa quarentena. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que foi bem diferente do Mandetta, o ministro Nelson Tait. O ministro Nelson Tait fez uma proposta de flexibilizar, e de forma inteligente. Ele até nem nomeava como quarentena vertical, quarentena horizontal, até porque não tem muito sentido isso. O que tem que fazer é proteger grupo de risco, tomar a proteção individual e trabalhar. Nós estamos quebrando o país sem reduzir uma morte, sem reduzir um doente. É um horror essa quarentena. Né? O que ela está fazendo para o país é um mal extraordinário e não está reduzindo nada. Na epidemia do H1N1, nós não fechamos nada, fechamos escola e reabrimos, que a gente vê que as crianças se contaminam mais fora da escola do que dentro da escola. E a vida seguiu, o país não quebrou, e era o governo Lula. E o Lula dizia, não pode fechar, tem que continuar. Ninguém reclamava. Agora, porque o presidente Bolsonaro, se baseando nessas experiências todas, disse que não tinha sentido fechar, quebrar o comércio, quebrar tudo, aí se criou uma polarização política. Tem que fazer a quarentena porque o presidente Bolsonaro disse que não é para fazer a quarentena. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nosso papo está muito bom, o debate está muito bom, mas nós voltamos em 2 minutos. Não saia daí, porque ainda temos aqui muitos assuntos para tratar com você, inclusive a parte política.